Eu falava aqui sobre o capítulo 19, que dá as leis morais, muito importante, fala não é, do amor ao próximo, fala da tatuagem, fala do espiritismo. E eu vejo aqui no finalzinho do capítulo 19 ainda, e depois no começo do capítulo 20, condenação assim pesada à prática de espiritismo, de magia, de adivinhação. Hoje o povo vai muito em busca dessas coisas, não é? Gente que lê a mão, gente que consulta os mortos, gente que, não é, lê aí os cristais, os búzios, tira a sorte, não sei o quê. Então, o capítulo 19, 31, versículo 31 do livro dos Levíticos diz: não vos dirijais aos espíritas nem aos adivinhos, não os consulteis para que não sejais contaminados por eles, ok? Então, o católico, ele não mistura o catolicismo com o espiritismo. O espiritismo nega pelo menos 40 verdades da fé católica. 40 verdades da fé católica. Porque para o espiritismo, a gente não se salva pela morte e ressurreição de Jesus. Não, a gente se salva pelas sucessivas reencarnações. Então, para o espiritismo, ninguém se perde. Todo mundo um dia vai viver no que eles chamam assim no estado de um espírito de luz perfeita, não é? Não existe céu, nem inferno, nem purgatório, nem nada disso. Porque todo mundo vai se salvar pelas reencarnações. Ora, não existe reencarnação. Não é? A carta aos Hebreus, capítulo 9, no versículo 27, diz assim: porque está determinado que cada um de nós morra uma só vez, e em seguida vem o juízo. Não é? Então não existe esse negócio de alguém morrer e voltar. Você conhece alguém que voltou? Eu não conheço ninguém que voltou. Alguém que diga assim: olha, eu vivia na cidade tal, meu pai era tal, minha mãe era tal. Nunca eu vi isso, nunca ninguém viu. Não tem prova científica nenhuma de reencarnação. E é uma grande mentira que o demônio colocou na cabeça dos homens para que eles pensem que possam voltar e se salvar numa outra vida. E aí o que acontece? Vive de maneira relaxada, sem observar os mandamentos de Deus. Não, eu vou voltar mesmo, então na outra volta eu mudo. Aqui eu vou só gozar da vida, não é? Está errado, está muito errado, é perigoso. Não existe reencarnação, nós temos uma vida só. Morreu, ninguém volta mais. Hebreus 9, 27, está determinado que cada um de nós morra uma só vez e depois vem o juízo, está escrito lá. É por isso então que já o livro do Levítico condena. Você vê de novo no capítulo 20, versículo 6, olha o que ele diz aqui: se alguém se dirigir aos espíritas ou aos adivinhos para fornicar com eles. Ora, a palavra fornicação quer dizer sexo fora do casamento, quer dizer, é um pecado, né? É uma espécie assim, de um adultério. Voltarei o meu rosto contra esse homem e o cortarei do meio do seu povo. Veja como Deus, né, não quer saber dessa questão de espiritismo. Né? E ele diz aqui em seguida: santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, vosso Deus. Então, essas coisas mancham a santidade da pessoa. A busca de espiritismo, de necromancia, quiromancia, búzios, cristais, essas coisas todas, não é? De novo, Deus chama o povo aqui à santidade. Santificai-vos, sede santos, não praticai essas coisas, né? Porque isso aí ofende a Deus. Depois a gente encontra de novo, mais uma vez, a condenação ao homossexualismo. Em Levíticos 20, 12, se um homem dormir com se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometeram uma coisa abominável, serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Veja, dentro dessas leis morais todas, então, Deus coloca isso, não é? Bem claro, tá? E eu ainda encontro aqui no finalzinho do versículo 20 mais uma condenação ainda ao espiritismo. Qualquer homem ou mulher, versículo 27 do capítulo 20, qualquer homem ou mulher que evocar os espíritos, quer dizer, chamar os mortos, para os mortos trazerem para nós informações, ou fizer adivinhações, será morto.
serão apedrejados e levarão a sua culpa. Veja como Deus proibia essa questão de espiritismo, de consulta aos mortos, etc., já lá no Antigo Testamento, no livro do Levítico, no livro das leis, tá bem? Bom, depois você vai encontrar aí outras leis no livro dos Levíticos, leis, por exemplo, sacerdotais, no capítulo 21, como é que os sacerdotes deviam proceder. Então a gente encontra aí o Senhor Deus disse a Moisés: dize aos sacerdotes, filhos de Arão, o seguinte: ninguém se contamine com o cadáver de um morto no meio do povo. Isso era um costume antigo, né, que hoje também não vale mais. Eles não tocavam num cadáver porque eles pensavam que o morto contaminaria, né? Não existe nada disso. A igreja não acompanha esse sentimento, esse pensamento, não. Nós podemos tocar os cadáveres sem nenhuma contaminação. E aí vai dando todas as leis, não é? Leis inclusive de ordem moral, lei também de ordem religiosa para os sacerdotes. Depois ele fala também da comida das coisas sagradas que eram oferecidas a Deus, que os sacerdotes podiam comer. Fala das festas religiosas, não é? O povo judeu tinha várias festas religiosas importantes, né? A festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, não é? A festa do Yom Kippur, que era a expiação dos pecados. Enfim, todas essas festas que Deus foi dando para o povo aprender a ficar monoteísta, quer dizer, adorar um único Deus. Tudo isso é relatado aí no livro do Levítico. Depois muitas outras leis particulares. O ano sabático aparece aí, e o jubileu aparece aí no livro do Levítico, capítulo 25. Muitas vezes você vê falar do ano sabático. Era um ano de descanso que a pessoa tinha, não é? Diz assim: dize aos israelitas o seguinte: quando tiveres entrado na terra que vos hei de dar, a terra terá um sábado de repouso em honra do Senhor. Interessante isso, né? Um ano de repouso. Durante 6 anos semearás a tua terra, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os teus frutos. Mas o 7º ano será um sábado, um repouso para a terra, um sábado em honra do Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha, não colherás o que nascer dos grãos caídos da sua ceifa. Enfim, era um costume que Deus deu para o povo, não é? Tudo isso, eu repito mais uma vez, hoje não é mais assim. O Novo Testamento, a nova lei, Jesus Cristo, ele atualizou a lei, levou a lei à perfeição. Então, os judeus celebravam esse ano sabático, celebravam o jubileu, não é? Interessante que nesse ano sabático eles perdoavam as dívidas, eles, não é, ajudavam os pobres, né? Por exemplo, o versículo 35 do capítulo 25 diz assim: se teu irmão se tornar pobre junto de ti, e as suas mãos se enfraquecerem, sustentá-lo-ás, mesmo que se trate de um estrangeiro ou de um hóspede, a fim de que ele viva contigo. Não receberás dele juros nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Olha que bonito, não é? Não lhe emprestarás com juros o teu dinheiro, e não lhe darás os teus víveres por amor de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus. Então, Deus está dizendo: eu estou dando a vocês tudo isso. Eu quero que vocês também sejam bons para com os pobres, os necessitados, aqueles que têm dívida, não é? O capítulo 26 do Levítico, a gente encontra aí uma porção de promessas, não é? E também de maldições. Interessante, não é? Começa o 26 dizendo que não fareis ídolos, não levantareis imagens de escultura, nem colunas, e não poreis em vossa terra nenhuma pedra adornada de figuras, para vos prostrar diante dela. Quer dizer, não praticar a idolatria. Mais uma vez eu repito, Deus não proíbe fazer imagem. Deus proíbe fazer imagem de deuses falsos. Mas isso nós católicos não fazemos e não podemos fazer, né? Então Deus promete que ele vai dar muitas bênçãos ao povo. Por exemplo, ele diz assim, não é? Andarei entre vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Mas para isso ele exige do povo que o povo obedeça às suas leis, né? É uma tônica no Antigo Testamento, tanto no livro do Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Deus sempre coloca isso, né? Vocês vão viver as minhas leis. E se vocês viverem as minhas leis, eu vou, não é, ser um Deus que os abençoa, um Deus que vos dá, não é, saúde, prosperidade, uma abundância nas culturas, na agricultura, também na pecuária, o seu gado, mas desde que obedeçam às minhas leis. Então, todas essas leis detalhadas, preceitos que Deus dava ao povo no Antigo Testamento, tinha como esse objetivo, fazer com que o povo vivesse em torno do seu Deus, né? E não seguisse aquela porção de deuses falsos que havia na antiguidade. E agora a gente vai entrar no livro dos números. O próprio nome do livro dos números está dizendo, né? Livro dos números. Então, são livros que trazem assim muitos dados sobre o povo de Deus. Então, a gente tem que entender, eram os recenseamentos que eles faziam. Então, contavam as tribos de Israel, né? E tudo isso a gente vai vendo aí, né? Não é um livro muito fácil de ser lido, exatamente por isso, né? Porque ele é muito cheio de números, é muito cheio de dados, mas ele tem coisas interessantes. E eu quero destacar alguma dessas coisas interessantes para que você possa ler o livro dos números, assim entender um pouco, né? O nome dele, né? O próprio livro Números, né? Ele está ligado às listas de números e de nomes contidos em seus primeiros capítulos. Fala do recenseamento do povo, feito por Moisés no deserto, quando aquele povo caminhava para a terra prometida, e apresenta, né, aí as listas de nomes e de números do povo. Claro que isso aí é enfadonho de ler, você pode até ler isso daí mais depressa, né? Mas contém ainda outras leis misturadas com a narrativa da caminhada do povo até o Rio Jordão, ou seja, até a entrada da terra palestina. No mais, ele é uma continuação normal do livro do Êxodo, que narra essa travessia do povo pelo deserto, né? O livro já supõe que o povo estava dividido em 12 tribos, as 12 tribos de Israel, Jacó, seus filhos, né? Cada um com uma vida mais ou menos autônoma, as 12 tribos de Israel. A união entre elas estava na fé, na crença, no culto, na legislação e na fidelidade religiosa àquela aliança do Sinai. Isso é que dava unidade ao povo formado com as 12 tribos. Mas as 12 tribos eram mais ou menos independentes. As leis que aí aparecem, né, no livro dos Números, se referem à permanência do povo no deserto, a caminho da terra prometida, como eu disse. E mostra que a vida do povo no deserto não foi uma vida muito agradável a Deus. Reclamavam uma vida fácil, murmuravam contra Deus e contra Moisés e chegaram a contestar até a autoridade de Moisés. A gente vê lá em Números 12, versículo 2, essa contestação, né? Por fim, o livro narra também as lutas dos hebreus contra os povos vizinhos da Palestina que se opuseram à sua passagem por ali. E a gente nota com clareza, né, muita clareza, os perigos morais, né, e religiosos que os hebreus sofreram em relação à pureza da sua fé monoteísta, de adorar um Deus só, no meio dos povos que adoravam muitos deuses. Como eu disse, aquele povo ia caminhar no meio de um povo que adorava muitos deuses, né? Então nós podemos ler aí no livro dos Números, né, coisas também bonitas. Existe a bela fórmula de bênção, por exemplo, lá nos Números, capítulo 6, versículo 22, a gente encontra uma forma de bênção muito bonita, né? Que inclusive São Francisco de Assis usou essa fórmula, né? Muito, e ela se tornou assim clássica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor mostre a sua face e compadeça-te, né, de ti. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz.
E Moisés diz, e assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Né? Deus disse para Moisés, rezem assim e vocês vão ser abençoados. Então a gente encontra essa forma bonita de bênção aí. A gente encontra a relação das peregrinações dos hebreus, capítulos 10, 14, 16, 17. A gente encontra o episódio da água que saiu do rochedo, não é? Da serpente de bronze que Deus mandou fazer lá no deserto, da guerra contra Moabe e do caso daquele adivinho Balaão, capítulo 20 a 25. Então, o livro dos Números traz aí tudo isso para nós. Né? Eu quero dar uma explicação rápida sobre ele, né? E depois a gente pode, com detalhes, voltar. Então, ele começa, o livro dos Números, falando, por exemplo, das tribos de Israel, o livro dos Números, que formava então o povo. Então a gente encontra, por exemplo, os 12 filhos de Israel, as 12 tribos, a tribo de Ruben, Simeão, Gade, Judá, Issacar, Zabulon, José, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser e Neftali. Então são as 12 tribos de Israel que formavam então aquele povo caminhando pelo deserto. Né? Então o livro dos Números conta esse recenseamento todo. Eu não vou entrar nesses detalhes porque seria assim muito cansativo. No versículo 4 ele fala das funções levíticas, quer dizer, da função da tribo dos sacerdotes, não é? E fala também, de novo, de algumas leis, a lei sobre os nazarenos, que eram aqueles que eram consagrados a Deus, aquela fórmula de bênção que eu já falei no capítulo 6, né? E, enfim, todo o recenseamento do povo, fala da consagração do serviço dos levitas, fala da Páscoa do Sinai, mais uma vez, né? Fala aí dessa partida no deserto, daquela murmuração do povo contra Moisés, não é? O povo que tinha saudade do Egito, queria voltar para o Egito, mesmo que se submetesse de novo à escravidão, mas que tinha uma certa saudade do Egito ainda, né? E se revolta contra Deus, pedindo a Deus que mande a eles comida, não sei o quê, né? E Deus acaba mandando o maná do deserto, acaba mandando as codornizes para que aquele povo permanecesse a caminho no deserto e chegasse até a terra prometida. Então, quando você ler o livro dos Números, lembre disso, é um livro que narra aquela travessia lá do deserto, sofrida. O povo sendo educado por Deus nas dificuldades do deserto para aprender a ser um povo de Deus.